Muito bem, gente. 2 minutos para o Ricardo começar a sua análise. Então, ele vai defender, obviamente, né, a questão da primeira turma, o que é mais conveniente para eles, não deixarem ir para o plenário, sabe que chegando no plenário, se houver divergência, aí já pode dar margem a outro tipo de recurso, pode algum ministro pedir vistas do processo, pode segurar. Se mais de um ministro pedir vista do processo, isso pode se alongar muito mais. Cada ministro aí pode ficar aí, mais ou menos aí 3 meses com um processo, pelo prazo regimental, né, que eles mudaram. Antigamente não tinha essa regra. E sempre foi, quando eles criaram aí essa questão da primeira e segunda turma, foi para diminuir. Foi porque o número de processos era muito grande lá no STF, aí eles quiseram, não, peraí, se o plenário tiver que decidir sobre toda a matéria, fica difícil, a gente não vai conseguir ter celeridade. Então foi para uma questão de celeridade. Aí eles criaram também uma outra norma. Eles falaram, não, é o seguinte, os casos de maior repercussão, os casos com uma maior repercussão, comoção nacional, de maior importância, tem que ser analisado e julgado pelo plenário. Essa era a regra. Aí, misteriosamente, a menos que o caso do Bolsonaro não seja um caso de muita comoção, né? Aí eles puxaram a responsabilidade para a primeira turma. Então essa é a indignação de muitos juristas, inclusive, e eu falo de pessoas, inclusive, indicadas pelo PT, pelo Lula, como o Aires Brito, né, o ex-ministro do STF. Não só ele, o outro lá, o... Celso de Mello? Não, o Celso de Mello, não, o outro que foi indicado pelo Collor. Você acha que poderia ser segundo? O Marco Aurélio. Marco Aurélio. Então, vários ministros já se manifestaram, ex-ministros que conhecem a legislação, conhecem o STF, sinalizaram, isso é um absurdo. Então, mas mesmo assim, eles vão dizer, não, isso é o normal, isso é praxe, né? Porque quando a coisa não é do lado deles, é normal, pode, e aí tá tudo isso acontecendo, é normal. Moisés, 2 minutos. Olha só, pessoal, eu faço um desafio, tá aí, vocês que são boca aberta, né, os petistas, os esquerdistas, faço um desafio. Vou dar 4 nomes aqui, eu quero que vocês me tragam provas, não firulas, provas. Traga a prova contra o Felipe Martins, que ficou preso, torturado, está usando tornozeleira. Traga uma prova contra ele, contundente. Não venha com brincadeira, que aqui eu não aceito brincadeira. Felipe Martins, Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, Coronel Naime e o Bolsonaro. Tragam provas. Desafio, seu Samuca. Desafio com o juiz. Eu quero provas. Não quero conversa fiada nem fofoca. Quero provas. Tragam prova contra esses 4 acusados. Eu citei o nome aqui, todos eles. Coronel Naime se recusou a prender as pessoas fora do flagrante, Ricardo. Foi colocado no inquérito. É o que tem contra ele. Não tem mais nada contra o Coronel Naime. Mais nada. É porque ele não quis, e tá certo, minha continência. Foi macho. Estava fora do flagrante, ele resolveu não prender, e aí não, então é bolsonarista, não quer prender. Botaram ele. Felipe Martins, torturado e preso. Qual é a prova? Desafio, bora, tragam provas. Que vocês querem brincar ou querem ficar com palhaçada? Se querem vir para a verdade, vão para a verdade. Tragam provas contra o Felipe Martins. Não tem. Tragam provas contra o Anderson Torres. Nada. Vasculhar a vida deles, mexerem em tudo, não tem nada. Outra coisa, o artigo 5º, inciso 15 da Constituição, seu Samuel, garante o duplo grau de jurisdição. Sabe o que é isso, telespectador? É que você não pode ser julgado só em uma instância. Porque ele tira o teu direito de recurso. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é criminoso. Ele tirou o direito de recurso de todas essas pessoas. Ou seja, se ele for condenado no STF, não tem para onde recorrer, Cícero. E a Constituição é acima de Alexandre de Moraes. Quer o Samuel, quer o J. Bernardo, quer vocês ou não. Quem manda e quem garante o duplo grau de jurisdição é a Constituição. Muito bem. Samuel, 2 minutos para você falar do país da arbitrariedade aí citado pelo Moisés. Quero provas. O STF está fazendo simplesmente análise fática dos fatos. Vamos lá. Existe o primeiro e o segundo grau de jurisdição. Os demais são tribunais superiores e a Suprema Corte. Quando a autoridade ela é invertida de foro privilegiado. Que não é o caso das velhinhas. Situação atinente da cogitação dos atos preparatórios. Iniciaram ainda num período de quando o Bolsonaro era presidente da República,
existe uma teoria no processo penal que é denominada de teoria da atividade. Considera-se crime no momento da ação e da omissão. Quando o Bolsonaro fugiu do Brasil, ele já era presidente da República. Aí, quando ele saiu do espaço aéreo brasileiro, o Hamilton Mourão assumiu a presidência da República. Ponto. Segundo ponto, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal fala que toda vez que ocorrer crime dentro da Suprema Corte, o foro adequado e competente para analisar isso é o STF. O que é maior, a Constituição ou o regimento interno, Samuel? Explica isso. Explica para o telespectador. Ô, Moisés... O STF é para garantir o cumprimento da Constituição, Samuel. Você sabe muito bem disso. Moisés, pô, ninguém atrapalhou você, Moisés. Mas, pô, eu vi o Samuel mentindo pro povo, ele sabe que é regimento interno. Mas você tá que nem o Zezinho, você quer que ele fale o que vai agradar você. Ele é abaixo da Constituição, não dá, pô. Nós estamos falando de Constituição. É porque assim, ó, as pessoas... Você tá regimento interno. Você vai ficar sem abraço. Tá. Você tá cortando... A extrema-direita, que é um debate monólogo. E não é assim. Quem faz a interpretação da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, não sou eu, não é ninguém. Não é ex-ministro da STF. A Aires Brito, ele é o ex. Já viu falar de ex-juiz? O ex-juiz é pior do que qualquer coisa, porque é o ex. É o ex-namorado da Kelly Kim. Ninguém sabe quem é ele. Sabe do atual, sabe do futuro. Ninguém lembra do Joaquim, que largou a Fefe Feitosa, a mulher do Michel Teló, para ficar com a Paula Oliveira, porque ele é ex. Sabe do Diogo, o atual marido dela. É assim que funciona. As pessoas querem ficar com loucura e negar a realidade. Gente, quem vai julgar é a primeira turma, já é um entendimento massificado. E ainda que se coloque isso em votação, no máximo vai terminar em 8-3. O voto do Fux, do Nunes Marques e do André Mendonça. Muito bem. Voto vencido. 2 minutos agora, Paulo Cavalcante. Bom, Cícero, acho que eu não preciso nem de 2 minutos. Está dizendo o tema lá. O magistrado garantiu que a decisão do colégio será imparcial. Como pode ser imparcial quando um dos quase decanos e presidente do STF diz em uma entrevista: vencemos o bolsonarismo? Que imparcialidade há nisso? A partir daí não tem como você justificar que essa primeira turma vai fazer alguma coisa boa. Como que a pessoa que mais odeia Bolsonaro lá dentro, além do Barroso, não, assim, só para fazer correção, tá, Bispo? Porque sei que você não está fazendo por má vontade, não. O ministro Barroso não compõe a primeira turma. Não estou falando dele agora. Não, porque o senhor falou do Barroso... Não, mas eu não estou falando dele. Não, só para corrigir só. Eu estou dizendo... Ele é o presidente do Supremo. Sim. Você sabe dizer quem compõe a primeira turma? Sei, mas deixa eu continuar. Quem? Pera um pouquinho, posso continuar? Meu Deus do céu. Ele sabe. Falou que não interferia, né? Não, só uma pergunta só. Sim ou não? Não, mas eu não estou respondendo para você. O Flávio Dino faz parte da primeira turma? Eu estou na minha fala. Não, o Flávio Dino faz parte. Por favor, eu posso continuar? Pode. É porque o Moisés me interrompeu para tu ver que é ruim. Para conversar com ele depois do bastidor. Mas eu nunca me interrompi. Eu sei, mas porque o Moisés está puxando essa interrupção, hein? Bom, vamos lá. Eu vou ter alguns minutinhos a mais ou não? Tem 30 segundos a mais. Vai. Aí, veja bem, entenda uma coisa. Se o Barroso disse uma coisa dessa e ele é presidente do STF, o que eu vou esperar de primeira, ou segunda ou terceira turma? Se o Alexandre está na primeira turma, como que eu vou interpretar que um cara que mais odeia, era aí que eu estava, exatamente nesse pedaço, o cara que mais odeia Bolsonaro, responsável por quase tudo de ruim que aconteceu desde a época da eleição, uma série de coisas está sendo questionada até hoje. Inclusive, o próprio Trump questiona isso. Como pode uma pessoa dessa estar julgando? De que forma que ele está julgando? Né? Então é muito estranho isso, não vai ter justiça nunca. Para mim, Bolsonaro não devia nem estar sendo julgado. Se tivesse, deveria estar em outras instâncias. Ele não é mais presidente há muito tempo. Nós estamos indo para quase o final do mandato. O ano que vem é o último ano de mandato de Lula. É muito complicado isso tudo. Não dá para acreditar não, Cícero. É uma bagunça.